Um bom momento a todos que nos escutam agora. Eu sou Rodrigo Corrêa, esse é o Balanço e Fúria, um podcast que tem a pretensão de interpretar as relações entre música e política no decorrer da história. Hoje a gente vai falar sobre um gênero musical que, na verdade, é mais que isso, exerceu um papel fundamental na organização de comunidades, na comunicação ancestral e também na consolidação de uma identidade em um contexto político-social onde uma parcela da população historicamente é excluída e, enfim, sofre com todas as mazelas que o progresso ocidental considera propor para as pessoas. E hoje o meu convidado tem experiência prática com esse universo que é o samba. Vini Rodrigues. Quem é você, Vini Rodrigues? Boa noite, Rodrigo. Obrigado aí pelo convite. É até uma responsabilidade bem grande, assim, estar falando sobre o samba, e é algo que, apesar de eu conhecer, ter um certo domínio, não é algo que eu tenho enquanto pesquisa sistematizada, mas basicamente eu sou antropólogo, eu estudo culturas negras e culturas afrodescendentes, e principalmente culturas afropaulistanas. Faço doutorado na USP, também trabalho com produção cultural, né? Sou produtor cultural, já fiz parte de um coletivo de ações culturais negras aqui em São Paulo, chamado Coletivo Sistema Negro, sou um dos cofundadores, e tem uma história aí pelo samba que é afetiva, familiar, e que acabou também virando um pouco de campo de estudo para entender a formação da cidade de São Paulo, principalmente para entender a cidade de São Paulo a partir dessa perspectiva racial, né? Dessa pergunta que me incomodava durante muito tempo, que era onde estava a cultura negra da cidade de São Paulo. Então, eu acho que, de imediato, é um pouco isso. Aí, no decorrer da conversa, eu vou falar um pouco de como minha trajetória de vida está ligada ao samba, mas também está ligada a outros gêneros. Assim, vou fazer uns movimentos na fala aí, para me localizar um pouco, para o pessoal saber de que lugar que eu falo, de onde eu estou enunciando o meu discurso. Mas é isso. Obrigadão aí pelo convite. Esse é o Vini Rodrigues, a sua autoapresentação. Ótimo, obrigado. Eu agradeço você ter aceitado sacrificar uma horinha aí do seu domingo à noite para falar comigo sobre samba, conflito com a lei, identidade, território, porque eu acho que samba no Brasil é tudo isso, né? E o samba, se eu não estiver falando nenhuma besteira, ele é um fenômeno que chega até a cidade de São Paulo a partir de um êxodo rural, né? Pelo menos no estado de São Paulo. A partir de um êxodo rural que se dá com a industrialização da cidade e a vinda dos negros do interior para cá, mas ele antes já existia nas fazendas. Era algo que já se manifestava enquanto um canto quase como espiritual americano, mas um canto no trabalho no campo e tudo mais. É por aí? É bem por aí. É interessante a gente pensar, né, que a institucionalização do samba, quando o samba se torna um produto cultural relacionado diretamente com a construção da identidade brasileira, né, esse discurso aí que é muito marcado pelo governo de Getúlio Vargas na década de 40, a gente tem uma impressão, né, ideológica, né, nesse sentido da ideologia bem marxista mesmo, como algo que mascara de fato a realidade, se sobrepõe a ela como uma verdade, e que aí quando a gente vai desmontando essa ideologia a gente descobre outras histórias, mas que o samba ele tem uma trajetória que é da Bahia para o Rio de Janeiro, o que é uma narrativa obviamente verdadeira, né? O samba tem essa trajetória da Bahia para o Rio de Janeiro, com as tias baianas, tia Ciata, tia Bibiana, enfim, o samba do Donga pelo telefone, mas durante muito tempo para mim ficou essa pergunta do samba paulistano. E aí eu queria explicar um porquê dessa pergunta. Essa pergunta, obviamente, não sou só eu que faço, tem outros pesquisadores que eu vou citar aqui no decorrer da nossa conversa que me alicerçam aí com suas pesquisas, documentos que eles levantam e as conversas também que a gente participa aí, né? Mas essa pesquisa ela surge para mim a partir de uma experiência muito pessoal e que é com isso que eu quero interligar essa história do samba para a gente entender esse samba que nasce no interior de São Paulo, né? Eu nasci na Casa Verde, que é um bairro da Zona Norte que
acho que muita gente conhece, mas pouca gente sabe a importância e a história desse bairro, principalmente para a cultura afro-brasileira, né? E pela minha experiência dentro do bairro, eu nasci no começo dos anos 80, então eu peguei ainda um período do bairro que era muito diferente do que o bairro é hoje, mas a minha experiência no bairro me dizia, por intuição ainda, quando eu era muito novo, muito moleque ali, adolescente, me envolvendo com escola de samba, meu pai era envolvido com samba, enfim, minha família toda tem essa experiência de envolvimento com as escolas de samba, e eu sempre me perguntava assim, por que a Casa Verde tinha essa atmosfera tão negra? E aí eu pensava que não era só a Casa Verde, né? Porque a Casa Verde a gente delimita que é o universo onde a gente está mais inserido, mas assim, é a Casa Verde, a Vila Nova Cachoeirinha, a Freguesia do UOL, Parque Peruche, a Brasilândia, enfim, essa região da Zona Norte tinham muitas manifestações de cultura afro-brasileira e tinha muito samba, né? Tem muita escola de samba, então a gente pode contar aqui nessa região toda que eu falei, bairro do Limão também, que eu esqueci, não pode esquecer o bairro do Limão. A gente tinha Unidos do Peru, tem até hoje, tem Unidos do Peruche, Mocidade Alegre, Rosas de Ouro, Morro da Casa Verde, Império de Casa Verde, indo para o outro lado da Zona Norte, X9 Paulistana, mais para o outro lado ainda, Unidos do Tucuruvi, isso sem contar as escolas menores que estão no bairro, né, os pequenos blocos, as pequenas agremiações, o Afoxé, o Modadá, que abre o Carnaval de São Paulo, que é da Casa Verde, é do Parque Peruche. Então, tudo isso sem contar também a religiosidade afro do bairro, né? Tudo isso me levantou essa questão durante muito tempo, e aí eu fui começar a investigar um pouco, né, já nos meus estudos na universidade, ainda incipientes aí no começo, mas para entender um pouco essa relação, né? E isso passa pela relação da própria construção da cidade de São Paulo. Por quê? Porque o samba, aqui na cidade de São Paulo, como você bem disse, ele tem a sua matriz no interior, principalmente do samba de bumbo, que era lá de Pirapora de Bom Jesus, do samba de umbigada, né, do coco da umbigada, enfim, dos ritmos de umbigada, que são vários ritmos, do jongo, que aí já era mais a região do Vale do Paraíba, mas toda essa influência, mas principalmente esse samba de bumbo, samba de toco, né, que esse samba mais duro, que esse samba rural mesmo, aonde esse instrumento grave, que é o bumbo, ele tem uma proeminência ali na relação com os outros instrumentos, ele é quase um solista, né? E aí o samba de São Paulo ele acaba tendo essa marcação que é diferenciada nesse sentido de ser um pouco mais dura mesmo, mais veloz até em certo sentido, mas essas populações afrodescendentes que estavam nessas regiões e também africanas, elas começam a migrar, né? Tem dois movimentos bem intensos assim de migração, de mudança do interior para a cidade de São Paulo, né? Então isso acontece primeiro no século XVIII e depois acontece novamente no século XIX para o século XX. No século XVIII, os negros que eles estavam ali no centro, né, e que já era grande parte desses negros que já tinham vindo do interior, porque tinha uma crise do café acontecendo, enfim, tinha uma questão com o café, e eles vêm para arrumar trabalho na região central de São Paulo, principalmente aquela região que é Rua Direita, Líbero Badaró, e com uma certa especulação imobiliária já da época, e depois com o começo de uma modernização desse centro, isso também vai se expandindo. Mas esse povo já era um povo todo do interior que estava aqui. Então tinha esse fluxo também de quem está aqui ir para o interior para as festas religiosas e quem era do interior vir morar aqui para trabalhar, né, por causa das questões de trabalho. E o segundo movimento é no século XIX também, com a modernização da cidade, onde essas populações já estão localizadas já fora dessa região do centro, mas elas ainda estão ali na Baixada do Glicério, na Bela Vista, enfim, outras na Barra Funda, e por último, esse movimento de todo mundo começar a ir para a Zona Norte, né? Então, surge muito dessa minha inquietação com a Zona Norte, essa pergunta sobre o samba. E aí é engraçado, porque na minha família mesmo, tem pessoas de Piracicaba. Minha família tem uma parte da família que é de Piracicaba, então é uma parte da família que está muito ligada com a cultura afrodescendente do interior, né? Então eu lembro de sempre ir muito para Tietê, por exemplo, na festa de São Benedito em Tietê, ou ir para Piracicaba visitar a família, coisas do tipo, e ter esse contato com a umbigada, por exemplo, que na época eu não entendia que era uma matriz do samba paulistano, que estava lá no interior, né, que é da onde surge o samba paulistano, o samba paulista, na verdade, não é paulistano, é paulista, né, e também com o samba de bumbo, né? Então
essa relação, ela tem muito a ver com a construção da cidade de São Paulo e com essa relação de São Paulo com o interior, e que foi algo que ficou um pouco invisibilizado aí na história do samba por causa da narrativa oficial, né? Então, acho que a gente já pode começar um pouco por aí, assim. Essa questão de pensar a relação da formação das comunidades, da cultura negra com a cidade de São Paulo é interessante, porque a partir da reforma urbana em São Paulo, aí começa esse deslocamento para a Zona Norte, né? Antes a galera se localizava ali na Barra Funda, na Liberdade. Com a reforma urbana começa um processo de europeização da cidade, e as pessoas, as comunidades negras que se alocavam nesses espaços, que depois foram sequências do Bexiga. Bexiga é essencialmente uma região negra, a Liberdade também, mas foi depois uma tentativa meio europeizante, tentando atribuir um caráter italiano ou oriental para esses lugares. Então, empurrou essa população mais para longe do centro, formando um cinturão, aí um cordão, na parte de norte da cidade, onde se aglomerou essas pessoas que ocupavam esses espaços, né? Então, tem também esse aspecto geográfico muito interessante de pensar a composição da cidade, né? Sim, total. E o mais bacana disso é que, bom, a história oficial, ela tende a registrar apenas a história pela perspectiva dos vencedores da história, né? Daqueles que estão fazendo o registro naquele momento. E que, em termos de Brasil, é uma elite. E pensando em São Paulo no começo do século XX, era uma elite ainda com elementos muito arcaicos, pouco modernizantes, que começava a se modernizar, né? Mas, então, os registros dessa história, eles meio que foram apagados. E qual que é a importância do samba paulista nesse sentido? É porque ele resgata essa história através do samba, da música. Então, a gente pega uma figura, por exemplo, como o Geraldo Filme, já que você falou do Bexiga. Quando o Geraldo Filme vai cantar Tradição, que é uma música que é muito famosa na Vai Vai, né, e que ele vai dizer: Bexiga hoje é só arranha-céu e não se vê mais a luz da lua, mas o Vai Vai está firme no pedaço, a tradição e o samba continua. Então ele está dando uma descrição aí que é até saudosa em relação a tempos antigos, que ele lembra dessas áreas, como Bexiga, como a Barra Funda, o Largo da Banana, que pouca gente faz viaduto ali da Pacaembu, né, o viaduto que, quando você vai para o sentido Zona Norte, tem aquele viaduto que você cruza, ali embaixo era o Largo da Banana. Todas essas regiões que eram de socialização negra, elas foram meio que apagadas dessa história oficial que está sendo contada por uma perspectiva europeia. Essa vontade de modernização, essa narrativa, esse mito que se conta da cidade de São Paulo como essa cidade que está sempre trabalhando, que é super veloz, que não para. Isso é uma construção ideológica, né, para a gente ter uma cultura paulista que seja nesse molde modernizador dessas elites brancas. E aí o samba está numa contranarrativa disso. O samba está cantando um passado, mas não é só um passado no sentido saudoso, é um passado no sentido de entender também essas localizações, essas mudanças que a cidade tem promovido e o que está acontecendo com essa população. Essa população tem se deslocado, tem ido cada vez mais para outras regiões, cada vez mais para os extremos da cidade. Esses lugares de memória da cultura afrodescendente, do samba, vão sendo apagados, né? Então isso é muito forte por causa dessa narrativa modernizadora e europeizante. Então a gente pode pegar vários exemplos de letras de samba que vão narrar, né? A gente pode pegar até o Adoniran, que é uma figura assim controversa, né, em alguns aspectos. Eu gosto muito do Adoniran, mas a gente tem as críticas também que devem ser feitas, mas que assim, ele vai narrar, por exemplo, e ele fala muito isso em entrevistas, né? Essa mudança que acontece em alguns bairros como o Brás, como o próprio Bexiga, como na Zona Norte, na Casa Verde. Ele tem uma música sobre a Casa Verde, né, que é Morro da Casa Verde, mas enfim, ele vai contar em várias músicas, Saudosa Maloca é uma delas, como a casa dessa população mais pobre, né, que é majoritariamente negra, mas também são imigrantes italianos pobres, que estão dividindo ali certos espaços com essa comunidade negra, como que essas pessoas estão perdendo suas habitações, né? Então, Saudosa Maloca é isso, é como uma pessoa está perdendo a casa onde ela passou os dias felizes de sua vida por causa desse processo de modernização europeizante e de uma construção mitológica de São Paulo a partir de uma perspectiva do bandeirante, desbravador, etc. e tal. E aí o samba vem numa contranarrativa mostrando que, olha, tem outros aspectos dessa cidade e até tem essa mudança que é
geográfica da cidade, que é a arquitetônica da cidade, inclusive, ela trabalha na contramão do que é a lógica de experiência do samba, né? Porque se essa cidade está sendo construída a partir de uma perspectiva do trabalho, uma perspectiva do nunca parar, né? Do estar sempre em movimento, andando na cidade que não para, a cidade que todo mundo anda, a cidade que caminha, o metrô, tudo está sendo ali construído nesse momento, assim, década de 60 principalmente, e o samba precisa de um outro tempo, né? Porque o samba, ele é o tempo oposto ao tempo do trabalho, ele é o tempo do ócio. O samba é o trabalho no ócio, né? Porque o compositor, ele está compondo ali no seu ócio. Então, essa mudança temporal também que acontece, a cidade se transforma em uma mudança temporal que acaba fazendo com que os sambistas cada vez mais vão ficando na marginalidade do samba de São Paulo, que não é a narrativa oficial. Esses sambistas todos, Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde, Toniquinho Batuqueiro, enfim, vários nomes aí que a gente pode citar, eles vão ficando um pouco, vão sendo apagados da história, né, da narrativa oficial do próprio samba e da narrativa oficial da construção da cidade também. É interessante pensar a relação do samba com o ócio, quase que o direito à preguiça, assim, né? Pensar no ócio da criação, porque o enquadramento, o conflito com a lei que o samba e a capoeira, eu acho que de forma geral a cultura negra expressa na sua eloquência no centro de uma cidade como São Paulo sofria, era com a lei da vadiagem, né? Então, para o sambista, isso valia mais do que, eu acho, para qualquer outro tipo de expressão que se enquadrasse nisso. A lei da vadiagem valia para o sambista de forma geral, né? O Geraldo Filme, ele narra, né, algumas dessas histórias, e até o Germano Matias também, né, canta algumas dessas histórias, onde eles trazem, por exemplo, a figura do engraxate, que o engraxate aqui em São Paulo, ele era também um sambista, né? O engraxate, no intervalo ali, um dia ele estava engraxando um sapato e outro, ele batucava na sua caixa de engraxate ali, e outros engraxates já colavam, e eles faziam aquele batuque, e cada um ia versando, fazendo suas canções e tal. E era um tempo de ócio, né? Um tempo que eu estou esperando entre um trabalho e outro, ali na Praça da Sé, ali no próprio Largo da Banana, no Barra Funda, os engraxates faziam essa movimentação. E durante um período, né, quando esses sambistas saíam com instrumentos na rua, ou que estavam lá mesmo no Largo da Banana, ou em qualquer outro lugar do centro de São Paulo, principalmente, nesse momento de ócio, no intervalo entre um bico e outro, né, porque esse pessoal estava todo mundo alijado aí do processo de trabalho formal, porque o processo de trabalho formal aqui foi ocupado pelos imigrantes italianos majoritariamente, então esse pessoal vivia de bico, e nesses intervalos o pessoal fazia samba. E nessa do intervalo de fazer samba, ou só por estar andando para lá e para cá com um pandeiro, ou qualquer instrumento do tipo, a polícia enquadrava todo mundo em lei de vadiagem, e aí era 30 dias, às vezes, na cadeia, porque estava, enfim, não conseguia provar que estava trabalhando, e por estar associado ao samba, a tiririca, que é a capoeira daqui de São Paulo, que a gente fala muito pouco também, enfim, a esse outro modo de vida que foi designado aí, nessa mudança do pós-escravidão para a república, para a população negra, que é totalmente marginalizada dos processos formais de trabalho, etc., esse pessoal era enquadrado, obviamente, como vadio e, portanto, todo mundo era preso. Tem uma história bem engraçada, mas é do Rio, assim, eu já ouvi essa história, já li em algum lugar, mas eu não vou lembrar a referência, mas talvez esteja no livro A História Social do Samba, que acho que é do Lira Neto, não vou lembrar também, que eu sou ruim de memória. Mas, enfim, depois eu passo direitinho a referência, mas tem uma história muito boa de um sambista da Mangueira, né, assim, dos mais importantes, agora também não vou lembrar o nome, estou ruim de memória, mas, assim, basicamente a história é que ele estava andando com um pandeiro, né, na rua, e aí ele foi enquadrado pela polícia nessa lei de vadiagem. O pandeiro dele foi apreendido, tal, e ele ficou sem pandeiro, e ele não conseguia, isso no começo do século, assim, 1906, 1910, algo do tipo. E aí, sem o pandeiro, ele deixou de ir para as rodas de samba. Só que aí tinha um senador do Partido Conservador, né, no Rio de Janeiro, que gostava do samba, admirava o samba, entendia que era uma manifestação popular e tal, tinha uma simpatia e conhecia o referido sambista, cujo nome eu não lembro agora, infelizmente. É o João da Baiana? Mas João da Baiana, acho que é o João da Baiana, se eu não me engano é o próprio João da Baiana, é isso mesmo. E o que acontece é que ele acaba
enfim, pegando o pandeiro de volta, né? Ou, enfim, ele pede para conversar com o João da Baiana, o João da Baiana vai encontrá-lo e tal, ele arruma um pandeiro para o João da Baiana, ele autografa o pandeiro e o João da Baiana começa a andar pela cidade do Rio de Janeiro, para as rodas de samba que ele ia, com o pandeiro assinado pelo senador, porque aí era tipo como se ele tivesse uma passagem aí para não ser preso toda vez que ele estivesse dando um rolê pelo Rio de Janeiro com seu pandeiro. Mas o que essa lei mostra, assim, né? O que é a ideia da lei de vadiagem? Todas essas proibições, a proibição da capoeira, a proibição do candomblé, essas proibições das culturas de matriz africana, elas fazem parte desse processo, que é um processo desse apagamento, né? Dessa higienização racial que o Brasil passa a partir de 1888, né? E 1889 com a declaração, com a instituição da República e tal. E aí é uma coisa curiosa, porque tem o hino da República, né, que é de 1901, se eu não me engano, que é logo depois, é 1889, a gente tem a República instaurada, aí tem o hino 1901, e no hino da República tem um trecho lá que vocês podem ver, no qual eles já negam a escravidão, dizendo coisas do tipo: nem acreditamos que em outrora escravos tivemos em tão belo país, algo do tipo. Então, assim, você já começa uma república fazendo esse processo de higienização racial, né, que é o processo de embranquecimento, o processo eugênico de transformar o Brasil, né, mas principalmente aqui a gente está falando de São Paulo, nessa cidade que é branca e que é europeia. E o samba está no meio disso, sendo a contranarrativa, né? É por isso que o samba ele já é político pela sua própria existência, porque ele está sempre nesse lugar da resistência. A existência dele é estar no lugar de resistir às narrativas coloniais e oficiais que são construídas aí para colocar essa população negra, colocar o samba e todas essas manifestações como inexistentes, e não como parte fundante do que a gente chama de cultura brasileira. Essa cultura brasileira é fundada basicamente na cultura afrodescendente, assim, em grande parte. Sim. Esse movimento de pesquisa, assim, eu, associando um pouco com as elaborações que eu já tinha tido para o episódio com o Juninho falando sobre jazz, e depois, na conversa com o Kiko sobre os malditos da música brasileira, e agora me recorreu nessa pesquisa sobre o samba, é como a moralidade judaico-cristã ocidental e na forma de lei se manifesta numa incompreensão total das manifestações culturais negras, porque você atravessa um período histórico de mais de 100 anos e o discurso reproduzido para criminalizar essas manifestações é o mesmo. E isso me leva a crer que não é um problema de época, óbvio que é um problema estrutural e que isso, enfim, não é de época mesmo, é uma estrutura, mas tem um aspecto da questão judaico-cristã ocidental na interpretação, na leitura da cultura, que é muito... Eu não sei como definir, não é nem insensível e nem rasa, e nem invejosa, mas é uma incompreensão da manifestação da sexualidade como algo pleno de uma cultura, ou do ócio como um direito. E isso é criminalizado através da lei da vadiagem, é criminalizado moralmente quando classificado como uma música baixa, ou torpe, ou lasciva, ou qualquer coisa do tipo. Então, enquanto imperar uma regra judaico-cristã, parece que essas coisas vão tomar uma forma sempre iguais, independente do espaço-tempo que passe, do período histórico que a gente atravesse. E eu queria entender, aí eu acho que já vai para um aspecto mais das questões de organização social, ancestrais quase. Eu acho que na África tem a forma matriarcal é muito mais comum que no Ocidente, que é inexistente, na verdade, a forma matriarcal de organização, a forma de interagir com a comunidade, a forma de interagir com a sexualidade, com o tempo livre. Então, essa incompreensão é uma coisa que rende uma matéria de lei, de crime e de perseguição que perdura e talvez perdurará por toda a eternidade enquanto isso reger, de forma geral, os nossos imaginários, né? Então, aí entra quase que numa descolonização de um imaginário judaico-cristão para compreender a partir de um outro lugar essas manifestações que
são de outra fundação ancestral e espiritual. Não cabe ao Ocidente atribuir uma leitura moral, mas é o que acontece, óbvio. Enfim, mas eu fiquei muito com esse aspecto da moral judaico-cristã na moralização da lei. Assim. Fiquei muito com isso na minha cabeça. Mais do que quer dizer, isso é reflexo do racismo estrutural. Mas, para além desse reflexo do racismo estrutural, uma questão da moral judaico-cristã. Eu acho que tem um dado interessante nessa coisa da moral judaico-cristã e tal, e pensando culturas afrodescendentes, e pensando no samba principalmente, né, é que, óbvio, tudo isso que você falou eu concordo, eu acho que a leitura é exatamente essa, né, esse olhar do Ocidente judaico-cristão, liberal, que quer construir um mundo a partir dessa perspectiva e tem que ser um mundo único que funciona em bloco dentro dessa perspectiva. Então já é uma base de pensamento ali, uma epistemologia, uma forma de se relacionar com o mundo que já é colonial por si própria. E também tem a sua formação histórica, não foi sempre assim, o cristianismo tem as suas fases, seus momentos de institucionalização que vão mudando a história do cristianismo também. Mas o que me chama a atenção é que quando a gente pega, por exemplo, o samba paulista, né, que a gente começou falando no interior, que ele tem essa matriz, falando no começo que ele tem essa matriz do interior, né, a gente falou no começo sobre isso, pensar que grande parte dessas festas onde esses sambistas, esses afrodescendentes, as pessoas negras se reuniam, eram festas de origem afrocatólica, né, eram festas que misturavam ali as culturas africanas, afro-brasileiras com a religiosidade católica. Então, por exemplo, eu me lembro de muito moleque, eu só fui ter dimensão, como eu disse no começo disso, sei lá, depois de muitos anos, de ir muito para Tietê, mas eu era adolescente, eu ia porque tinha samba, tinha festa, tinha menininhas para eu paquerar, tinha meus amigos e meus primos, eu ia ver familiares que eu só via nesse período de festas, então eu ia para curtir, mas depois de adulto você começa a entender um pouco da sua história e ver como tem esses signos, né, sendo colocados. E que era a festa de São Benedito. Né? É uma festa de São Benedito, que é um santo católico, que é muito popular entre as pessoas negras, né? E até a representação de São Benedito, né? Ele é uma pessoa negra, né, em sua representação, e esse catolicismo ele é incorporado, né, por essa comunidade negra também. Então, se a gente pensar assim que durante o século XVIII, século XIX, até começo do século XX, as Irmandades do Rosário dos Homens Pretos, que eram irmandades católicas, eram centros de referência e de organização das pessoas negras, tanto escravizadas quanto libertas nesses períodos. Então, sempre houve um diálogo, né? Sempre houve essa coisa quase antropofágica, e se a gente for pegar os modernistas, que eu não piro muito neles, mas essa ideia mesmo dessas comunidades negras trabalharem com esses referenciais múltiplos. O que acontece é que a obsessão que o Brasil cria pelo Ocidente, né, e que é um projeto que começa no século XIX, é que começa a fazer com que o olhar seja cada vez mais voltado para essa ideia de uma europeização. E quando você é europeu, basicamente se é cristão de algum modo, ou se é católico, ou se é anglicano, né, pensando aí em Inglaterra, pensando em França, pensando em Itália, mas também pensando em Portugal, obviamente, muito católico, Espanha, mas assim, quando você é europeu, geralmente você é cristão de alguma forma. Basicamente aqui no Brasil chega através do catolicismo com os portugueses, né? Mas esse olhar que começa a associar uma ideia de desenvolvimento, de progresso, né? O progresso é uma armadilha nesse sentido, né? E aí tem vários sambas também que fazem crítica ao progresso, isso é muito interessante. Mas o progresso é uma armadilha, então você começa a pensar nessa ideia do progresso, nessa ideia de uma europeização, e vendo essas culturas afrodescendentes que não necessariamente estão enquadradas no que é considerado civilização, nessa perspectiva racista, né, muito ligado ao racismo científico, inclusive, do que é uma civilização, o que acontece é que eles acabam sendo rostos indesejáveis. Né? Então, toda essa cultura começa a ser indesejável. E quando ela é indesejável, ela é associada a algo que é indesejável para a cultura dominante. E o que é indesejável para a cultura cristã? É o Satanás, é o diabo. Né? Representa tudo aquilo que é o mal.
Então, o samba, por estar muito associado ao candomblé, às religiões de matriz africana, à Umbanda e tal, também teve sua passagem aí por uma demonização, né, além da sua proibição jurídica. As religiões nem precisa falar, porque a gente sofre perseguição até hoje, né? Então, essas questões elas são muito intrincadas, mas é uma leitura que a gente não pode também tirar para não essencializar essa população negra e achar que eles só tinham práticas africanas. É importante mostrar esses atravessamentos, que também mostra que a cultura afro-brasileira é uma outra coisa. Ela é africana, sim. Ela tem elementos afro, são muito, assim, evidentes, mas ela também tem outros atravessamentos, né? Mas o olhar colonizador e do progresso que São Paulo, que o Brasil inteiro, o Rio de Janeiro também passa por uma reforma lá com o prefeito Pereira Passos lá. Então, todo esse olhar de modernizar as cidades, de mudar o local onde as pessoas estão vivendo, tudo isso com muita especulação imobiliária, muito a ideia do processo de industrialização muito forte. Isso tudo também criou um inimigo, né? E o inimigo são essas populações, eles são encarnados no demônio, assim. Então é uma visão social e religiosa, na verdade, meio que misturada aí, né? Sim. Os grupos, mesmo quando eles afastados do centro da cidade, eles ainda ocupam as ruas. E aqui em São Paulo, um nome que eu acho que é pouco resgatado quando a gente vai pensar no carnaval e na forma de se expressar essa cultura são os cordões, né? Os cordões são extremamente importantes porque eles são a cultura do samba paulistano. E eles foram domesticados também, porque tem uma outra chave aí também para a gente, uma outra portinha para a gente abrir aí para pensar, que até se conecta um pouco com o que a gente falou anteriormente, essa visão religiosa e colonizadora do cristianismo e tal, ou desse cristianismo, né, desse processo cristão e europeizante, que é uma outra coisa, que é quando o samba passa a ser parte da identidade nacional, né, quando precisa construir uma identidade nacional, precisa construir uma identidade paulista, uma identidade carioca, todas essas identidades precisam ser construídas. E o samba, ele acaba sendo um aglutinador, um elemento aglutinador dessas identidades e acaba se convertendo em grande parte da identidade nacional. Mas, beleza, mas que identidade nacional é essa que a gente estava falando, né? Se grande parte do samba que começa a ser mostrado como parte dessa identidade é samba embranquecido. Então eles começam, por exemplo, a dar destaque para uma pessoa tipo Carmen Miranda, que vai levar o samba para os Estados Unidos no modelo bem produto palatável para americano consumir. A gente pode pegar o samba de São Paulo como exemplo. Quem conseguiu algum destaque no samba de São Paulo, em todo esse debate, se tem um samba paulista, se não tem, se o samba é nacional, se não é, se São Paulo enterrou o samba, como disse o Vinícius de Moraes, se não enterrou, como disse Alice Brandão, né? Toda essa disputa, ela vai fazer quem emergir no samba paulista? No samba paulista é a figura do Germano Matias, por exemplo. É a figura dos Demônios da Garoa, né? Então são essas figuras que começam a emergir, que são figuras que também representam samba, mas elas têm uma outra cara com o samba, né? Tem uma outra relação, e mais do que isso, elas trazem a italianidade, né? Elas trazem essa italianidade que é necessária também para construir essa imagem de São Paulo. E as escolas de samba, os cordões, né, nessa disputa aí que está colocada, eles passam por esse mesmo processo que precisam ser institucionalizados, precisa mudar a sua dinâmica. Muitos dos cordões procuram isso e vão se tornar escolas de samba, vão se oficializar como escola de samba, né? A gente tem a primeira escola de samba aí, que é a Lava Pés, enfim, tem todo um processo. Mas, se eu não me engano, em 1968, que é quando o Carnaval de São Paulo é oficializado pelo Faria Lima, se eu não me engano, o prefeito Faria Lima, que oficializa o Carnaval de São Paulo, todos esses cordões eles têm que mudar e se transformar em escola. Por quê? Porque a partir do momento que o Carnaval está oficial, que agora existe o Carnaval oficialmente na cidade de São Paulo, e que o Estado vai injetar dinheiro nesse processo cultural, né, e ele foi agora institucionalizado, ele agora não é mais uma coisa de pretos e vadios, agora ele é parte da cultura nacional, da identidade brasileira, por isso que as ideias de identidade brasileira têm que ser muito questionadas, mas enfim, o que acontece com os cordões é que eles começam a desaparecer, e com isso começa a desaparecer uma forma de carnaval popular,
né, que é um carnaval que agora tentam resgatar através dos blocos, quer dizer, já resgataram, porque o carnaval de São Paulo está imenso, mas assim, ele já existia com os cordões antigos, dos pretos, da Barra Funda, da Baixada do Glicério, da Liberdade do Cambuci, né, da Casa Verde, né, da Brasilândia. Esses pretos eles já tinham esses cordões existindo, esses cordões desfilando pelas ruas, esse carnaval ele já existia, só que ele precisou ser domesticado e entrar num padrão que se tornou excludente, e cada vez mais a gente foi vendo o desenvolvimento dele, e hoje a gente vê o carnaval de escola de samba, ele é extremamente excludente, né? E eu sinto que ele deve ser triste. Eu já saí há algum tempo em escola de samba, mas eu saí nos anos 90, não saí nessa fase de ouro, né? Mas saí numa fase ainda que tinha uma outra vivência, mas hoje eu sinto que deve ser triste até pro passista ali, né? Pro integrante da escola de samba. Porque não só ele é elitista, como ele é tão feito por torneio, para o campeonato carnaval e, mais do que para o campeonato, para a mídia televisiva, e aí no caso vamos enfatizar que é a Rede Globo, o carnaval é feito para essa Rede Globo, né, que ele acaba não se preocupando às vezes com seus próprios integrantes. Então, por exemplo, como que funciona uma escola de samba? Eu não sei se as pessoas sabem, mas é assim, você chega para desfilar na concentração 2 horas, algumas horas antes do horário do desfile, aí você fica ali naquela resenha e tal, né, aquecendo um pouco, você entra para o desfile, começa o desfile, são geralmente entre 60 e 70 minutos de desfile, depende de como estão as regras do carnaval do ano, porque elas mudam também. Você desfila, né, e aí você já tem um ônibus esperando no final ali na concentração, que já te pega e já te leva embora para a quadra, e da quadra vai cada um para sua casa, e aí acabou o carnaval, né? Os carnavais de cordão não eram isso. Os carnavais de cordão eram as pessoas de fato juntas desfilando junto com o cordão, e elas depois saíam de um cordão e iam para o outro. Tinha mais esse clima de popular e das pessoas negras poderem festejar o carnaval nas ruas e estarem se movimentando e caminhando pela cidade, enfim, se encontrando, criando regiões de sociabilidade ali durante aquele período, e festejando, né, que o carnaval é uma festa. Então tem essas transformações também, né, que elas vão, vai tudo meio que acontecendo junto, e uma coisa vai tendo efeito na outra, né? Então o processo de embranquecimento de um samba paulista, de uma leitura do samba paulista que é branco, né, que começa a se hegemonizar a partir desses intérpretes e compositores que são brancos, né? Aí depois tem essa coisa dos cordões também que vão desaparecendo porque precisam se converter em escola de samba. Tudo isso começa a construir um processo de elitização do samba, do carnaval, das escolas, e um esvaziamento das comunidades negras. Hoje a gente consegue contar nos dedos quantas escolas de samba tradicionais de São Paulo têm dirigentes negros. São pouquíssimas, né? Então tudo isso é um processo que conta justamente a população afro-paulista e de como ela se localiza na história da construção da cidade e na história do samba. É louco pensar como essa padronização fez com que o samba paulista assumisse uma característica carioca, né? Eu, pesquisando, vi uns depoimentos do pessoal mais velho se lamentando da perda dessa característica, dessa construção que respondia ao território e a uma história muito própria, que hoje você não sabe se você assistir um desfile de uma escola de samba de São Paulo ou do Rio, além do fato também de não haver mais a interação, de você acompanhar o desfile das outras escolas, porque, como você falou, há o desfile, você atravessa ali a passarela, acabou, já era, você vai embora, não tem nem como contemplar a festa na sua totalidade, se tornou um território de disputa pura e simples, esvaziado de história e da ideia de comunidade também, né? Se esvazia de sentido, né? Porque eu acho que a escola de samba, para além o samba no geral, mas a escola de samba enquanto instituição do samba, e é uma instituição que ela é muito importante para o samba, porque os compositores do samba de rua, né, que morre sem glória, como disse Geraldo Filme, eles são oriundos de escolas de samba em sua maioria. Então tem uma coisa ali que é o sentido daquela comunidade existir, né? Tem um porquê, tem uma história daquela comunidade estar agrupada naquela região, tem uma história do Peruche e do seu Carlão ter fundado o Peruche ali nas margens do Rio Tietê, saída da Ponte do Limão, né, que nem era ali, a quadra é ali, né, já há muitos anos, mas antes o Peruche era dentro do Parque Peruche, mas enfim, tem uma história daquela comunidade, tem uma história da Nenê de Vila Matilde, o seu Nenê, né, então isso acaba se perdendo porque vira só espetáculo,
virar puramente espetáculo. Então é a espetacularização do carnaval, a espetacularização do samba, porque o samba também passa por esse processo. Obviamente que vai sempre ter sambista de rua, sempre ter gente resistindo, mas tem um processo de espetacularização do samba também durante um período. Eu acho que principalmente nos anos 90, em que eu tenho uma hipótese que eu acho que eu preciso até confirmar com pesquisa, mas eu tenho esse incômodo, que é pensar no pagode dos anos 90, que é uma forma de samba, né? Tem gente que quer separar e fala, não, o pagode é romântico. É um desdobramento do samba. Né? É um desdobramento. O samba tem várias vertentes, ele vai se desdobrando, tem samba de break, tem samba de bumbo, tem samba de roda de samba, e tem o pagode dos anos 90 romântico, que vai se desdobrar também a partir daí. Só que o que acontece? O pagode dos anos 90, apesar deles serem debitários, né, da geração anterior, principalmente da geração 70 e 80, lá do Rio de Janeiro, estou pensando agora no samba do Rio de Janeiro, pessoal do Cacique de Ramos, Fundo de Quintal, Bete Carvalho, e de outros lugares também, Zeca Pagodinho, enfim. Eles são debitários desse pessoal, mas eles vão fazer uma outra configuração do samba que é totalmente pasteurizada, enlatada, emplastificada para ser vendida. Tanto que em grande parte desse pagode dos anos 90, que não fala só de amor, apesar da maioria ser romântico, os que não falam de amor também não falam, por exemplo, de elementos da cultura afro-brasileira e de elementos da matriz do samba, porque são elementos associados à macumba. E a macumba era vista como uma coisa terrível. Então você precisa vender um produto na TV, então obviamente que ninguém ia fazer letra sobre macumba. Ninguém ia estar mais tão envolvido dentro dos terreiros para trazer, né, essa vivência para dentro do samba, porque afinal, terreiro de macumba e samba é a mesma coisa. Né? É o sagrado e o profano convivendo junto, como a boa matriz africana manda. Então, tem um processo mesmo que é de enlatamento para espetacularizar isso e poder vender. Né? Então, a história do samba ela vai mudando ela vai se costurando com a história da TV, com a história dos meios de comunicação, com a história da indústria fonográfica, né, que também tem uma importância tremenda na mudança do samba. Por exemplo, quando a gente pensa no samba de São Paulo, né, para os sambistas de São Paulo conseguirem ser gravados, a sua maioria, eles tiveram que mudar o andamento do samba. Aquele samba que vinha do interior, samba de bumbo, marcado, né, que era até mais pesado, ele teve que ter uma outra roupagem mais próxima do samba carioca, porque senão esse sambista de São Paulo não ia conseguir gravar, porque o que vendia era o samba carioca, o que a indústria fonográfica se interessava era pelo modelo de samba carioca, e o samba de São Paulo era considerado um samba menor, e às vezes não era nem considerado samba, né? Então, enfim, eu acho que eu até saí um pouco do tema, porque eu vou indo e vou abrindo várias portinhas. Desculpa se eu fugir do tema. Não. Isso tem a ver com um pensamento aqui. Será que a gente poderia considerar que existem 3 momentos de assimilação do samba pela indústria cultural, por assim dizer? O primeiro, com essa assimilação da rádio carioca, que o Rio ainda era a capital do Brasil, então tinha esse monopólio das redes de distribuição de ondas de rádio, e teve esse primeiro momento com o monopólio do rádio do Rio, aí talvez um segundo momento com a assimilação do governo do Getúlio Vargas com um teor meio nacionalista. Eu acho que talvez até meio inspirado pela coisa da democracia racial do Gilberto Freire, talvez meio que baseada nessa tentativa de vender o Brasil dessa forma. E a terceira, a partir desse pagode dos anos 90, eu acho que tem uma no meio dessa, então a gente poderia pensar em quarta, porque tem essa terceira geração, né, na verdade, que tem um pessoal que tenta cronologizar o samba, eles falam que são 3 gerações, agora já deve ser mais, né? Mas tem esse pessoal aí, que é o pessoal dos anos 70, no Rio de Janeiro, lá do Cacique de Ramos, que eles revolucionaram o samba, para começar, né? O Fundo de Quintal foi uma revolução para o samba. Uma revolução produtiva para o samba. Positiva no sentido de que conseguiu fazer o samba chegar para a massa, mas não de um jeito pasteurizado. Era o samba feito na rua, na roda de samba, lá no Cacique de Ramos, era o samba real que eles faziam, e eles conseguiram dar uma visibilidade para isso com a ajuda da madrinha Bete Carvalho, obviamente, que é assim uma baluarte, e que todo mundo deve muito a ela, mas tem essa geração que é 70, 80, e que eles levam o samba para a mídia, né, para a massa, para a grande massa, mass media, indústria cultural mesmo. Só que eles ainda trazem esse samba que tem esses elementos africanos, né? Não é à toa que o Almir Neto vai cantar caxambu, né? Olha, vamos na dança do caxambu, saravá, jongo, saravá. Ele vai trazer o jongo, vai trazer o saravá, entendeu?
E isso está acontecendo nos anos 80 e todo esse pessoal tem uma projeção, né? Eles se projetam. Aí tem essa quarta quebra, que é o pagode 90, que é o pessoal que vem depois dessa geração, bebendo nessa fonte, mas já remodelando isso para um modelo que a gente tem que pensar que é isso, né? 90, que a gente esquece essas coisas que, tipo, TV no Brasil é da década de 50. Então, até a década de 80, quase ninguém tinha TV. Eu lembro de eu ter TV em casa preto e branco, na década de 80. Mas 90, né, apesar de ter uma crise econômica, ter um governo Fernando Henrique Cardoso aí que não foi muito generoso para as camadas mais baixas da população, né, um governo que fez essa abertura neoliberal imensa tal, ainda assim, TV, que é uma coisa muito importante para a nossa cultura, já era uma coisa que tinha na casa de quase todo mundo. E na maioria das pessoas, da casa das pessoas, provavelmente colorida. Né? Então, esse mass media, essa indústria cultural, a indústria da TV, também está mostrando muito samba. Só que já não dá mais para mostrar aquele samba ainda que tem essa coisa, né, que vem ou dos pretos de Salvador, que alimentaram os pretos do Rio de Janeiro, os pretos da Bahia, né, do Recôncavo também, não pode falar de Salvador, porque é Bahia inteira ali, Cachoeira também, esses pretos que vieram da Bahia e alimentaram os pretos do Rio de Janeiro, e menos espaço ainda para os pretos de São Paulo, que já ficaram na periferia do samba. Mas esse pagode, que inclusive tem grupos de pagode paulistas também que surgem, ele já surge nessa onda de, tipo, higienizar o samba, né? E eu não estou falando isso de um lugar moral, que é do tipo, então o Vini não gosta de pagode. Então, gente, eu gosto de pagode, acho catinguelê massa, cantei muito catinguelê, toquei muito catinguelê nos anos 90. Mas é preciso olhar criticamente para esse processo também. Entender como isso que hoje também é retomado por alguns jovens como algo deslumbrante, e às vezes até em tom de piada, o que eu acho muito desrespeitoso, mas no processo eu tenho essa hipótese que foi essa quarta ruptura mesmo, que é de um processo de pasteurização para poder ser mais midiático, menos africano possível, vão sendo introduzidos até mais elementos no samba para deixar ele mais harmônico, o batuque perde, né, a sua característica fundamental do samba é o batuque, e ele vai perdendo um pouco de espaço para elementos mais harmônicos e tal. Então eu concordo com você, mas eu acho que eu colocaria 4 rupturas, porque tem essa galera 70, 80, que é muito, muito importante. Eles foram inventores, né? Eles inventaram outro jeito de fazer samba sem perder alguns elementos que são primordiais para o samba. E é louco também quando a gente fala dessa geração do fim dos anos 60 e começo dos anos 68 a 74 ali, que nas pesquisas eu achei uns documentos da inteligência do regime militar que frequentava os ensaios da escola de samba e vários relatórios, assim, porque além da censura do samba enredo, havia uma fiscalização do espaço físico, da questão comportamental, da reunião, da comunidade. Então, até essa coisa da perseguição material e física mesmo, que após o AI-5 ali rolou com algumas escolas de samba, né? Eu até achei aqui uma história de uma escola de samba específica que rolou a Salgueiro em 67, porque eles fizeram um samba enredo exaltando as lutas populares e foram monitorados pelo DOPS ali até o dia do desfile, para eles constatarem que não haveria nenhuma menção muito ousada de caráter subversivo. Então era um desafio também produzir samba, mesmo com todo esse esforço do próprio Estado, né, de vender o samba como algo que responde à identidade nacional, que é essa identidade nacional questionável. Havia também, mesmo assim, um olhar da ditadura cauteloso por medo de uma espécie de comunicação subversiva dessa manifestação cultural através de uma difusão massiva de imagem, de som, da música, da dança, né? Sim, mas eu tendo a acreditar, Rodrigo, que é isso e é mais alguma outra coisa. Por quê? Eu fico pensando que é isso, é um período de ditadura, de governo totalitário, né? A gente já tem o debate do samba como identidade da cultura brasileira desde os anos 40, desde o Getúlio. O samba já está mais domesticado, em certo sentido. Eu acho que não domesticado, eu acho que o samba está sendo mais aceito. Eu acho que ele não está domesticado, mas ele já está sendo mais aceito, né, em certo sentido. Mas, obviamente, que a repressão vai cair duro em cima do samba,
por causa do seu potencial desestruturador para o regime. E aí eu não acho que é o samba só por ser o samba, né? Eu acho que é o samba por ser uma manifestação negra. Porque a gente tem que lembrar que, do mesmo jeito que o regime estava de olho no samba, monitorava o samba, estava fazendo censura em letras de samba, censurou letras, inclusive, de sambistas brancos, como Germano Matias, teve letras alteradas em seus sambas, porque fazia essa ode aí ao malandro que não trabalha, e para o regime isso era ruim, né? Então, isso tudo faz parte desse contexto, mas a gente tem que lembrar que o regime também perseguiu, por exemplo, nos anos 70, os bailes black, né, no Rio de Janeiro, e os bailes black aqui em São Paulo também. Eu ouvi essas histórias do meu pai contando e depois fui entender um pouco do que foi esse processo e tal, e esses bailes também eram monitorados, né? Então, era qualquer agrupamento de pessoas já era perigoso. Um agrupamento de pessoas negras, então era mais desestabilizador ainda. Por quê? Vigora, né, até hoje, na verdade, o mito da democracia racial no Brasil, ele vigora, mas esse momento vigora com mais intensidade, né, e é o discurso oficial, e é a narrativa oficial, por mais que os sociólogos, né, Florestan Fernandes, Bastide, fizeram a pesquisa para tentar desmistificar o mito da democracia racial nos anos 50, ainda o discurso dominante que vigora é o discurso da democracia racial. Então você tem isso como a imagem que o Brasil vende para o mundo. Não é à toa que a Unesco escolheu fazer a pesquisa sobre questão racial aqui, no Brasil, né? Porque queria entender como que o Brasil conseguiu lidar com essa questão após tantos anos de escravidão, tantos séculos de escravidão, né? Porque vendia, de fato, essa imagem. E aí, durante a ditadura, onde essa imagem ainda é muito forte, e onde tem esse aparelhamento dos Estados Unidos com um conflito racial acontecendo lá, né, intenso, luta dos direitos civis intensa, e aí você tem a ditadura aqui, os caras começam a monitorar, obviamente, tudo que é de preto. Tudo que é de preto. Então, desde terreiro de candomblé, escola de samba, roda de samba, baile black, tudo que era associado à cultura afrodescendente, cultura afro-brasileira, ou cultura da diáspora africana sendo incorporada no Brasil, como foi o funk e o soul, tudo isso era extremamente perigoso. E não era perigoso no sentido revolucionário marxista. Não era isso. Por isso que vários marxistas, né, durante muitos anos, fizeram crítica ao carnaval, como uma coisa alienadora e tal, não sei o que, não entenderam nada. Ainda bem que os caras reviram isso, porque não tinham entendido nada. O perigo não é o perigo da revolução armada, não é isso. O perigo é um perigo de insurgência, né, que é diferente de revolução, é um perigo de revolta, porque além dessa população estar no extrato inferior da sociedade pela questão racial e pela questão social, ela ainda está sendo impedida, não pode ser impedida de fazer as suas manifestações socioculturais. Mas ela também não pode fazer de qualquer jeito. Porque se ela faz de qualquer jeito, ela pode incitar qualquer outro tipo de revolta. Então, um discurso dentro de uma escola de samba, para aquela comunidade que nesse período era muito agregada, o discurso acaba não sendo mais o discurso oficial, acaba sendo o discurso da escola de samba. Eu mesmo aprendi muita coisa sobre Brasil, cultura brasileira, história, por causa de escola de samba, né? E por causa de samba em geral. Mas assim, as letras do samba enredo, quando é criado o samba enredo, que pretende sempre narrar uma história e tal, me ensinou muita coisa, principalmente sobre cultura afro-brasileira, mas sobre o Brasil em geral, do que narrativa oficial. Então, se você tem uma narrativa dentro dessas comunidades, dentro desses lugares, dos bailes tal, que é muito rebelde, ou que é muito desafiadora para o regime, ou que coloca uma moral, né, porque aí tem a coisa da sexualidade e tal, tudo isso que tem a ver com a moral, uma moral que é uma moral diferente dessa moral do regime, eles vão monitorar. Eles vão monitorar. E isso não é diferente do que acontece, por exemplo, com os funks hoje nas quebradas. Isso não é dos bailão, os fluxos, não é diferente. Né? É uma capacidade de insurgência de uma molecada que está ali alijada dos processos de significação social, né? Está alijada ali das benesses que o Estado liberal deveria promover, e que estão ali ensimesmados e querendo produzir com energia para fazer coisa, com energia para viver a vida. São jovens, só que são jovens pretos de periferia. Então você faz o quê? Você cerceia, você tenta enquadrá-los de alguma forma, você tenta controlá-los, você tenta minar a resistência que eles estão promovendo ali. Por mais que tenham contradições, né, porque está numa comunidade, incomoda os vizinhos, essas contradições estão postas. Mas assim, a forma como o Estado vai olhar para manifestações negras e agrupamentos negros, desde sempre, foi nesse sentido de tentar coibir, de tentar, no mínimo, controlar.
de tentar não fazer com que se esparrame muito pelo tecido cultural. Porque imagina, se esparrama e o Brasil descobre que o Brasil é preto, só que ele é liderado por uma elite branca, isso é extremamente perigoso. Isso é extremamente perigoso até hoje. Sim. Caramba. Agora, entendendo um pouco mais da exposição geográfica e territorial das comunidades negras e as práticas culturais em São Paulo, me veio lembrança de algumas coisas que fazem mais sentido agora. Eu sei que você veio do punk e me veio uma memória de algumas falas ou de algumas entrevistas do João Gordo e do João, falando que nos anos 80, ali no... Qual que era a quebrada deles? É na Zona Norte. Vila Nova Carolina. É perto de casa ali, é a Carolina. A Carolina. Vila Carolina. É. Na Piauí também, eu acho que... Isso. É a Zona Norte também, é né? O bairro do Limão. É tudo região ali do bairro do Limão. Então, os punk da Zona Norte, e eu tenho recordação, assim, durante a nossa conversa eu me lembrei de algumas falas deles, falando que nos anos 80, fim dos anos 70, o rolê deles era ouvir macumba, ouvir, se apropriar um pouco desse processo de sociabilidade negra que tinha ali na quebrada. Tanto que o João Gordo até canta uma música do Ronivon, que é numa pegada mais de macumba, com o nome de orixá e tal. Cavaleiro de Aruanda? Eu acho que é isso. Que é Cavaleiro de Aruanda. Então, eu já vi algumas vezes em entrevista, lendo alguma coisa, ele se referindo a essa experiência social nos fins dos anos 70, começo dos anos 80, na Zona Norte de São Paulo, e essa interação com uma cultura negra, afro-brasileira, com esse tipo de religiosidade. Tanto que eu acho que o João é vinculado a alguma religião afro-brasileira, não sei se eu posso afirmar isso, mas tem uma coisa assim no início da história deles. E até do Clemente pertencer à Zona Norte, ali no princípio, né, de uma cena punk embranquecida. Acho que uma das principais figuras negras do punk é da Zona Norte também. A Zona Norte, eu falo, eu nasci num lugar abençoado, assim, porque lá o samba é importante, a gente tem vários sambas aí que falam sobre a Casa Verde, meu bairro, falam sobre a Zona Norte, Brasilândia, Freguesia, as escolas tradicionais tem várias lá, e além de tudo, uma outra das minhas muitas paixões, que é o punk, de certo modo, ele tem uma sementinha plantada também naquela região ali que eu sempre habitei. Eu acho isso sensacional. E aí, é muito doido, assim, porque é isso, né, tipo, você trouxe aí essa ideia que a minha formação vem do punk e tal, e era esse movimento que eu queria fazer, assim, para mostrar como tem uma lógica, assim, como essas manifestações de cultura contra-hegemônica, né? Eu nem gosto de falar subcultura ou contracultura, porque senão se você fala contracultura, é contracultura. Se aquela é cultura, então você está contra a cultura que é hegemônica e que é dominante. Tá, mas assim, eu sou uma outra cultura, que está estabelecida aqui não só para ser contra aquela, eu sou uma cultura que é heterogênea, que é diferente, que é contra a hegemonia. Então, eu não sou só contra a cultura, eu sou contra a hegemonia dessa cultura. Mas, tirando a filosofia barata de boteco, o movimento que eu queria fazer é um pouco esse, assim, que, tipo, intuitivamente, eu acho que a Zona Norte me trouxe todas essas coisas, assim, né, porque a minha história com o samba, como eu disse, vem de família. Então, durante muito tempo, minha família ainda gosta muito de escola de samba, frequenta muito, mas eles não são mais vinculados a nenhuma escola de samba, mas meu pai sempre foi vinculado a escolas de samba da região, né, principalmente a Império de Casa Verde, ele ficou muito tempo na Império de Casa Verde. Minha mãe era envolvida como Cidade Alegre, enfim, isso estava sempre presente na família. Minha mãe conta a história que estava grávida de mim e desfilou com um barrigão, tal, com, sei lá, 6, 7 meses. Então essas histórias sempre permearam minha existência. E o samba sempre foi muito importante, porque a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi batucar, né? Porque em casa sempre tinha instrumento e eu aprendi a batucar, né? E me apaixonei por um instrumento do samba que toco até hoje, que é o repique de mão, que foi criado pelo mestre Ubirani do Fundo de Quintal, um instrumento moderno do samba, que eu amo de paixão. E num determinado momento, ali na adolescência, que é quando você quer se desvincular um pouco da família, duas portas apareceram assim para mim, né? Deram aí duas possibilidades para mim que eu embarquei nas duas assim de cabeça, né? Que foi através do skate, eu andava de skate, e através do skate eu conheci o punk, hardcore, e conheci o hip hop. Né? As duas coisas apareceram para mim no mesmo momento, meio que misturadas como parte de uma cultura que é o skate.
por ambas essas culturas e carregando o samba comigo, porque o samba era essa bagagem afetiva, familiar, né? Mas durante muito tempo ele sumiu da minha vida no sentido de prática. O que eu digo, o que eu quero dizer com prática? É de frequentar escolas de samba, de tocar nas rodas, de estar apaixonado pelo samba. Voltou isso há, sei lá, uns 15 anos, 20 anos atrás. Então eu passei os anos 90, assim, sendo um menino skatista do punk hardcore, até o meio dos 2000 ali também, era isso minha vida e tal. E tinha uma coisa meio, né, que era estranho para mim, como um homem negro, que gostava samba, né, que consegue cantar sambas de cabeça, porque já ouviu muito, e porque está sempre em roda e tal, e sempre viveu esse lugar, estar no meio onde o samba quase não era mencionado como uma música importante e valorativa, né? Porque o punk me deu uma coisa que foi muito foda, que foi abrir minha cabeça para música. O punk me ensinou a ouvir música de qualquer gênero. Né? Depois que você ouve Napalm Death, né, no sentido do punk em geral, você ouve grind, tá ligado? Você ouve power violence, você consegue ouvir qualquer coisa. Porque é tanto barulho que você vai ouvir qualquer outra coisa. Você vai ouvir música concreta, você vai ouvir jazz. Só que o samba, pelo menos nas minhas conversas com os meus amigos hardcoreanos profissionais muito amados aí, eles vão saber quem são, o samba não aparecia como uma coisa, né? Como uma coisa importante, uma coisa que era fruto de pesquisa, uma coisa que tivesse valor e tal. Talvez porque o hardcore sempre teve essa coisa um pouco de negar o Brasil, né, enquanto território, enquanto construção de subjetividade pra gente. O hardcore sempre esteve olhando muito mais para os Estados Unidos, para a Europa, por ser uma música advinda de lá. Mas o hardcore e os hardcoreanos, eles têm essa ambição de pesquisa no seu geral. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria, pelo menos que eu conheço e são próximos a mim, ouvem muita coisa, ouvem jazz, ouvem música cubana, ouvem um monte de coisa. Só que o samba não aparecia naquele período. Hoje eu sei que ele aparece, porque hoje eu converso com pessoas que ouvem samba, né? Mas naquele período ele não aparecia. Isso para mim foi uma coisa que começou a fazer com que eu me deslocasse um pouco do hardcore, porque eu estava me reapaixonando pelo samba. Isso ali, eu sei quando foi, isso foi meados de 2003, de 2004, por aí. Eu começo a me reapaixonar pelo samba, sem deixar de me apaixonar pelo punk, pelo hardcore e pelo hip hop. Continuei rolando nas verdoadas, tive banda durante um tempo, ia nos rolês de hip hop, ia na class, enfim, na sala real. Então eu fazia esses rolês, mas aí eu estava voltando pro samba, até por causa de uma amiga minha, eu sei que não vai ouvir, mas eu vou fazer questão de dizer o nome dela, que é a Ariane Aboboreira, que me reapresentou o samba, ou melhor, me fez olhar com uma nova perspectiva, uma nova lupa aí para entender o samba, e aí aquilo foi me reapaixonando e, consequentemente, eu continuei ouvindo hardcore, mas fui me afastando da cena, né? Me afastando do hardcore, apesar de continuar tendo banda. Tem uma banda que está aí até hoje, que não é de hardcore, né, mas é até hoje, que é o Deriva, mas isso me afastou um pouco da mentalidade, né? Interessante que hoje muita gente, não sei se foi porque todo mundo mudou, cresceu, virou adulto, hoje se reaproxima do samba e tem coleções de discos de samba incríveis, assim. Pessoas que 15 anos atrás, 20 anos atrás, não ouviam samba, provavelmente. Só que isso, as pessoas podem olhar de um lado negativo, que, não, porque o samba tá na moda, não sei o quê. Eu não acho que é. Eu acho que é cada vez mais todo mundo entendendo o potencial político, né, e rebelde. Eu não vou dizer revolucionário, mas rebelde. Ele é revolucionário, sim, em sua estética, né, porque o samba se transforma o tempo inteiro, mas rebelde, de rebeldia mesmo que o samba tem. Que é tão rebelde quanto o hip hop, que é tão rebelde quanto o punk. Só que por uma outra perspectiva. Né? Se os hardcoreanos estavam lendo Paul Lafargue, né, Elogio ao Ócio, estavam lendo o Grupo Crises, Manifesto contra o Trabalho e tal, o samba estava sendo contra o trabalho desde o século XX, do começo do século XX, e na prática, primeiro, porque estava alijado do processo de trabalho, e segundo, porque entendia que essa modernização ia excluir toda essa população negra. Né? Então, acho que essa galera começou a entender exatamente esse potencial rebelde do samba, né? E do samba também como uma cultura que se coloca contra a hegemonia, contra o capitalismo, contra o poder estabelecido do Estado, né? Só que de uma forma desviante, que não é necessariamente bater de frente, mas é você encontrar linhas de fuga, né? Para conseguir atacar por outras frentes, para conseguir perder aqui, mas ganhar ali. É uma negociação que é necessária para a sobrevivência dessa própria população negra. Oi? A malandragem como estratégia, quase? Maravilhoso, é a malandragem como estratégia, a malandragem como epistemologia para se pensar as relações que essa população negra estabelece com o Estado.
É isso. Isso que você falou é verdade. Acho que uma das primeiras coisas que eu falei quando eu liguei aqui pra gente conversar, antes da gente começar a gravar, cara, pesquisando sobre samba, eu percebi que eu não manjo nada. E eu achava que manjava alguma coisa porque conhecia lá uma coisa ou outra do Wilson das Neves e tal, da Nara Leão, mas, porra, chegando ali nas escolas de samba, principalmente, nessa geração do começo do século XX, eu vi que eu não manjava nada da importância do samba para a constituição das comunidades, para a constituição da cidade de São Paulo, para a constituição de um imaginário nacional que assume diversas importâncias e contradições com a forma que ele foi apropriado e, enfim, difundido. Mas eu descobri que eu não manjava nada. Assim, eu talvez tivesse mais próprio do jazz, por exemplo, uma cultura estrangeira, do que do samba, que tem uma história enfim, de desdobramento, né, nesse solo brasileiro, muito parecida com a do jazz, muito parecida com a da música jamaicana e o contexto colonial e pós-colonial. Afinal, é música negra. Totalmente. É música afrodiaspórica e é isso. É o Ocidente se relacionando de forma usurpadora com os negros escravizados na costa inteira desse continente que se desdobra de norte a sul, dos Estados Unidos até a Patagônia quase, sei lá, a Argentina, onde tiveram povos escravizados, a relação para os desvios que eram necessários para se produzir cultura foram basicamente os mesmos. E Sim. é isso, a malandragem como estratégia de sobrevivência e insurgência também, né? A criação das comunas ou quilombos urbanos. Total. Tem uma frasezinha aí que circula na internet, eu não sei qual é o autor, então desculpa o autor, mas eu até uso ela no meu Facebook, lá no Twitter, que diz o seguinte, Deus da malandragem para quem nasce sem herança. Então, basicamente é isso, quando a gente vê todas essas figuras malandras do samba, quando a gente pega um Bezerra da Silva, por exemplo, um Dicró, né? Até aqui mesmo, Germano Matias, enfim, todos esses caras têm essa figura malandra e que assumem essa figura, e que é lido muitas vezes na chave de um marginal, e sim, tem um flerte com a marginalidade, mas quem não tem, né? Todos nós flertamos com a marginalidade. A coisa do legal e do ilegal é uma coisa muito complicada, né? Então, tipo, esse flerte existe, só que assim, mais do que esse flerte, que acaba sendo uma narrativa estereotipada, né, e que acaba afetando o samba também de certa forma, mais do que isso, o importante é essa epistemologia, né, essa forma de criar conhecimento para lidar com a diversidade que o Estado está te proporcionando, o Estado quer te ver morto, né, principalmente se você é negro. Então, é isso, é a malandragem para quem nasceu sem herança, quem nasceu sem perspectiva nenhuma, vai ter que criar uma estratégia para conseguir sobreviver, e é aí que mora essa resistência, né? Sim, 27 anos contrariando a estatística. Ou malandragem de verdade é viver. Agora já dando uma de rap, mas que aprendeu com essa história, né? Malandragem de verdade é viver. Total, malandragem de verdade é viver. É bem isso mesmo. E o rap e o samba são ali parentes, né? São primos. O samba é o primo mais novinho do rap, assim, mesmo. Desculpa, o rap é o primo mais novinho do samba, eu invertei, né? O rap é o primo mais novinho do samba. Mesmo a gente sabendo que o rap não é uma manifestação brasileira e tal. Mas assim, tudo que a gente pega pra gente, a gente também é brasileiro. A gente é brasileiro hardcore também. Tipo, a gente vai transformar em coisa que é pra gente, porque não tem jeito. Eu acho que a luta é sempre essa, assim, mas o rap é o partideiro do século XXI, sabe? Tipo, é isso, o rapper ele é o partideiro do século XXI, faz a mesma coisa que o partideiro fazia e que faz até hoje. Tem um diálogo muito próximo, assim. Agora, acho que a última questão, faz um pouquinho mais de uma hora que a gente está conversando, talvez não a última, né? Você pode continuar elaborando o que achar necessário, independente desse ponto que eu colocar. Mas o ponto que eu trago agora é: o samba foi totalmente assimilado, ou isso é só mais um resquício da ilusão da democracia racial, de que o samba é totalmente assimilado, é aceito, incorporado a uma mentalidade do Brasil? Isso é verdade ou permanece sendo uma mentira?
Eu acho que o samba vai ser sempre resistência. Eu acho que qualquer cultura, qualquer manifestação cultural, ela vai ter aspectos que vão ser capturados, porque o capitalismo captura tudo, né? O capitalismo, a colonização, a função dessa mentalidade, né? Porque não é só um sistema, mas é uma mentalidade, uma forma de lidar com o mundo, de entender, de se relacionar com o mundo, age dessa forma, né? O capitalismo e o colonialismo agem capturando tudo que puder. Mas o samba vai estar sempre resistindo, porque se tem uma coisa que não vai morrer é o samba feito nas comunidades, o samba feito nas ruas, né? Isso não vai morrer. Assim, isso vai continuar tendo em qualquer lugar de São Paulo. Então, se você for para a Zona Leste, vai ter. Se você for para a Zona Sul, vai ter. Norte vai ter. Oeste vai ter. No centro vai ter. Então, sempre vai ter gente fazendo samba na rua, compondo samba. E sempre vai ter gente entendendo que o samba não é só uma música, não é só um ritmo, não é só a brasilidade sendo vendida, não. O samba é uma cultura extremamente complexa e o principal, que é uma cultura de resistência, né? Então eu acho que é isso, o sambista de rua provavelmente vai continuar morrendo sem glória, como disse o Geraldo Filme, né? Falando do Pato Nágua, que foi uma personalidade, um personagem da Vai Vai aí, que era apitador, mestre de bateria e tudo mais, que morreu na mão da PM, inclusive, foi assassinado pelo Esquadrão da Morte, né? E que ele vai dizer no trecho, fazendo essa homenagem ao Pato Nágua, que sambista de rua morre sem glória. Infelizmente, sambista de rua vai continuar morrendo sem glória, mas vai continuar nascendo mais sambista de rua. Então, enquanto tiver gente fazendo samba na rua, e agora tem uma geração linda aí, ó, de samba de mulher, cara, samba de dandara, sabe? Tem um monte de roda de samba de mulher. Você quer coisa mais revolucionária que isso? Porque é isso também, né? O samba sempre foi excludente, sempre foi machista, patriarcal pra caramba, colocava a mulher sempre no lugar, ou ela era a tia, que organizava tudo, e que era sempre a função das mulheres negras, né? Na sociedade brasileira racista, foi sempre colocar a mulher negra nessa posição que ela organiza a família, porque geralmente ela é a única que tem a renda, já que o homem negro está fora do mercado de trabalho, está tendo problemas com a lei, porque o sistema está sempre caindo de pau em cima dos homens negros, principalmente. Então, tem sempre essa figura das tias, né, as tias baianas, aqui a madrinha Eunice, em São Paulo, que foi fundadora da Lava Pés, muito importante, mas temos esse Brandão, claro, a Beth Carvalho, a gente já citou, mas assim, eu tenho visto que está sendo bonito, assim, está sendo forte esse movimento antes da pandemia, né, nos últimos, assim, de começar a nascer roda de samba de mulher. Um monte de mulher preta, e também mulheres brancas também, mas a maioria preta ali, fazendo samba, tocando, compondo, cantando, isso tem sido fantástico. Então eu acho que o samba, assim, eu acho que ele está tendo, se no comercial, pensando no samba como produto vendável, ele não esteja num bom momento, acredito eu, né? Mesmo o pagode nunca morre, mas ele está menos em evidência do que outros ritmos, como o sertanejo universitário, por exemplo. O samba de rua, eu acho que ele está num momento ótimo, porque o que eu vejo de roda de samba se formar cada vez mais em tudo que é lugar, só significa que as pessoas estão começando a aprender essa potência do samba novamente. Né, entender que o samba precisa ser resgatado nesse lugar da sua potência rebelde, da sua potência insurreccional. Muito bom, mano. Quer dar mais um salve? Quer complementar? Quer elaborar mais alguma questão? Rodrigo, acho que a gente falou bastante, senão fica ruim do pessoal ouvir. Mas eu gostei de uma resenha, hein? Eu curto falar. Mas acho que encerro por aqui, só agradecer mesmo. Eu posso dar algumas dicas de coisas para as pessoas procurarem, lerem, que eu acho que são interessantes, e até porque eu acho que são pesquisadores e coisas que são pesquisadores novos, assim, de idade, quero dizer, assim, pesquisadores que não são clássicos dos anos 60, 70, que estão produzindo agora. E, sei lá, é sempre bom falar das pessoas e dar crédito também, porque a gente não sabe nada sozinho, né? A gente aprende construindo conhecimento junto. E esses caras são bem importantes, eu leio eles bastante, enfim. Então, eu posso dar essas referências aí? Claro, fica à vontade. Então, a primeira é o livro do Tadeu Caçula, que também é lá da Casa Verde, meu conterrâneo, que chama Casa Verde, uma pequena África paulistana. Então, é um livro incrível, que se vocês puderem, procurem, que dá para entender toda essa história da territorialidade negra em São Paulo, do samba caipira e de como ele influencia a construção do samba em São Paulo e muito mesmo do bairro da Casa Verde, né, que é um bairro que tem sua história sendo cada vez mais aí apagada e a gente precisa, quem é do bairro principalmente, precisa aí se movimentar nesse sentido.
O outro também é um livro, que é o livro Sambas, Quintais e Arranha-Céus, as Micro-Áfricas em São Paulo, do professor Amailton Azevedo, que é professor da PUC. Ele é um grande entendedor aí de Seu Geraldo Filme, um grande entendedor de samba paulista, e no livro também ele dá essa perspectiva aí, né, do samba alinhado à modernidade, a esse discurso da modernidade de São Paulo e tudo mais, e como isso influenciou o samba. Então também vale a pena. E por último, é um disco clássico do samba paulista, que é do Plínio Marcos, né, que foi um diretor de teatro, que foi um grande incentivador aí do samba paulista, e ele gravou um disco com Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. O disco chama Nas Quebradas do Mundaréu, uma história do samba paulistano na voz de Plínio Marcos, Geraldo Filme, Zeca da Casa Verde e Toniquinho Batuqueiro. É um disco lindo, onde o Plínio Marcos faz as introduções das músicas, o interlude das músicas, contando histórias desse povo preto do Mundaréu e do interior, e do Geraldo Filme, de todo esse pessoal. Então, também é uma fonte aí de informação bem importante, que a gente sabe, né? A gente que gosta de música sabe que disco é documento, né? Então, por isso que eu quis trazer esse disco aí. Mais um que eu lembrei de cabeça, que é um da Beth Carvalho, só para terminar, que é Beth Carvalho Canta o Samba Paulista. Se eu não me engano, esse disco foi produzido pelo Eduardo Gudim, não estou certo, mas acredito que seja isso mesmo, e é um disco lindo, onde ela interpreta vários sambas de compositores paulistas. Então também vale a pena procurar aí, tem fácil aí nos streaming da vida e tudo mais. Isso. Boa, mano. Provavelmente as pessoas já ouviram alguma coisa desse disco do Plínio Marcos aí na intro do Oji, né? Junção do Oji, que tem uma... do último Verdade. Disco. Tem um pedacinho, acho que, desse disco. Não lembro a música agora, mas sei que tem. Verdade, tem mesmo, eu lembrei também. Ô, Vini, eu agradeço demais pelo papo. Eu tava meio papo porque não me apropriei o suficiente para me sentir seguro para trocação sobre samba, mas foi animal, mano. Passou rápido e gostei muito do papo. Espero que todo mundo curta e eu acho que é isso. Escutem até o final, compartilhem com seus amigos. Falou, Vini. Agradeço, mano. Valeu, Rodrigo. Foi muito massa. Obrigado pelo convite, viu, mano? Curti pra caramba fazer. Também. Falou.